Nesse vídeo eu vou comentar uma fala complicadíssima do deputado federal Marcos Feliciano, ou pastor Marcos Feliciano. Então eu vou comentar sobre uma fala complicadíssima que ele já tinha feito antes dessa pregação da pastora Helena, que ele já tinha comentado, que eu achei já infeliz, mas que agora ele repete a mesma fala e tenta se justificar, né, explicar o que ele quer dizer com essa fala. Mas antes de eu mostrar para você aqui na íntegra o que ele disse e comentar com você, não deixa de se inscrever nesse canal, ajuda muito a gente. Comenta, compartilha, curte, que isso ajuda demais e é muito simples para você, só clicar no botãozinho aí. E também segue esse canal, que a gente sempre está trazendo assuntos importantes para você. E sem querer me prolongar, né, vamos assistir juntos a fala do deputado, do pastor Marcos Feliciano, que ao meu ver foi bastante infeliz, mas a gente vai comentar junto. Eu vou colocar um pouquinho acelerado aqui, pessoal, 1:25, mas a gente já vai ouvir junto aqui. Num podcast que virou uma polêmica, e eu falei assim, olha, eu acho... O canal Também Pensa, tá? E inscreva-se também, ó, já aproveita aí o recado do Cristão Também Pensa, e se inscreve aí no meu canal também. Que nós temos que ter medidas. Se há um crime, o lugar do crime não é tratado em púlpito de igreja. O crime é tratado na delegacia. Se tem um crime, ele tem que ser tratado lá na delegacia. Seja ele de que área for. Aí eu citei o exemplo da Igreja Católica. Tá, essa primeira fala já é complicada, tá, pessoal? O crime ele vai ser tratado na delegacia, na parte jurídica, na parte da sociedade, a justiça vai ser feita de acordo com a nossa legislação, mas todo crime, todo pecado, o crime ele é um pecado, tem que ser tratado na igreja sim, tem que ser trago à vista, tem que ser comentado, tem que ser ensinado, tem que ser falado. Deus ensinou, não matarás. A gente não prende as pessoas, né? A igreja não toma medidas cautelares, né, judiciais, mas ela trata sobre esse assunto. E todos os assuntos, todos os pecados, todos os crimes a igreja trata. Então, a igreja, o púlpito, sim, é lugar de ser tratado questões criminosas também. Não ao ponto de você acusar uma pessoa de um crime, mas de expor coisas que estão em ocultos e trazer à tona. Olha, esse assunto realmente precisa ser tratado aqui, esse assunto precisa ser falado. Mas você, claro, não vai poder acusar uma pessoa de um crime, isso é óbvio, né? Você não vai, no púlpito da igreja, falar o irmão cometeu um crime, caso ainda não tenha sido julgado. Mas precisa sim trazer à luz. A igreja é lugar para se trazer à luz questões até criminosas sim, tá, pessoal? Então, esse primeiro ponto já é muito complicado, já. Se as pessoas interpretarem isso de forma errada, isso aqui já abre margem para muita coisa, tá? E aqui ele vai falar da Igreja Católica, vamos lá. A Igreja Católica, por ser uma igreja com 2000 anos, eu fiz um levantamento aqui, você vai se assustar. Veja só na França, durante 70 anos, de 1950 a 2020, foram registrados por uma comissão independente 216 mil crimes de abuso contra crianças. Uau! Podendo chegar a mais de 300 mil. Na Alemanha, quase 4 mil menores foram entre 64 e 2014. Em Portugal, quase 5 mil crianças nos últimos 70 anos. Na Suíça, mais de 1.000 casos documentados. Nos Estados Unidos, entre 1950 e 2011, 300 casos. Desses casos, milhares estão na justiça. A igreja teve que pagar fortunas, teve que indenizar. O crime está sendo tratado. Aí as pessoas falam, mas a Igreja Católica encobre. Ela não encobre. Quando o crime chega na esfera da justiça, o que ela faz? Ela pega o padre que teve aquele problema e transfere ele para um outro lugar. Mas o crime continua sendo apurado pela justiça. Porque a igreja... Qual é a função da igreja? Não é levantar o caído. Não é restaurar. Se a igreja não puder acreditar que, através da palavra pregada 1, 2, 10 vezes, a pessoa pode vir a se converter, quem é que vai acreditar numa conversão? Olha, nós não vamos dentro da cadeia evangelizar o preso, pastor Renato? Tá, isso aqui também é complicadíssimo, tá, pessoal? Isso aqui é uma fala complicadíssima, ele tá misturando as coisas, misturando a temática, tá trazendo confusão. A igreja, ela tem total papel de pregar o evangelho, a igreja
acredita plenamente na restauração de um pecador, mas ela tem total responsabilidade de quando uma pessoa comete um crime, essa pessoa ela sim tem que ser afastada, ela tem que ser exposta, ela tem que ser levada à justiça. Quando ele fala que os padres eles são afastados enquanto vão para outro lugar, na verdade, né, são deslocados da sua paróquia para outra enquanto o processo está rodando. Na verdade, esse padre ele devia ser afastado enquanto está sendo julgado o caso, tá? Então não se deveria deixar uma pessoa que está sendo acusada de um crime tão complicado como foi colocado aqui, né, contra crianças de menores, permitir que ele, que está sendo investigado por uma coisa tão grave, participe ou dirija outra paróquia, ou se fosse no caso de um pastor, que ele venha dirigir, estar à frente de uma outra igreja, tendo uma acusação tão grave, né? A igreja já leva em consideração, por exemplo, quando um pastor entra em adultério, pra gente, né, como cristão, já é algo grave, já é algo que já coloca ele numa posição de ser afastado. Imagine ser acusado de um crime tão grave. Então, o poder do evangelho é restaurador, ele é poderoso para restaurar, para curar pessoas, mas a gente tem que tomar atitudes como Paulo lá na palavra do Senhor fala, né? Que tem pessoas que têm que ser entregues a Satanás, tem pessoas que têm que ser afastadas do meio da igreja, do convívio da igreja. Por quê? Para a proteção da própria igreja. A proteção da igreja não é esconder o que está acontecendo, a proteção da igreja é você afastar pessoas que não querem ser restauradas, não querem ser mudadas, não querem ser transformadas, tá? Então a gente, nenhum momento a palavra do Senhor vai dizer para acobertar, nenhum momento a palavra do Senhor vai dizer para manter ali, para ter cuidado, não, ela é clara em dizer que tem lobos em meio de ovelhas, tem bodes em meio a ovelhas, né? Então a gente tem que ter cuidado, sim. A gente tem que afastar, sim. Não tem que aceitar pessoas que estão sendo acusadas de crime, que estão sendo investigadas, permitir que elas estejam na liderança, cuidando de cargos importantes, tá? Então tudo isso é uma fala muito... Me assusta o deputado estar falando algo desse sentido. Me assusta muito. É a segunda vez que ele fala da mesma forma, do mesmo tema, e isso me assusta muito. É algo que eu me preocupo verdadeiramente. É preocupante essa fala do pastor, de verdade. A igreja não faz isso? A gente não chega num assassino e diz: Jesus pode transformar a sua vida? Sim. Aí Jesus transforma pode. A vida do assassino, ele sai da delegacia, da prisão, ele vem para a igreja, a gente vai continuar falando... Pronto. Se ele pagar pelo crime dele, se o criminoso pagar pelo seu crime, se ele for restaurado na cadeia, alguém chega para ele, prega na cadeia, ele se arrepende, ele paga pelos seus crimes e vai para a igreja e começa a congregar, e a vida dele mostra uma transformação de vida, Cristo, a gente acredita que Cristo sim tá transformando a vida dele, mas se não há mudança, se não há restauração, se não há se ele não paga os crimes que ele fez, isso a gente considera errado, tá? É errado sim perante a Deus, é errado perante os homens. Toda pessoa tem que pagar pelos seus atos, pelos seus crimes, e se lá na cadeia ele se converter, se ele sair da cadeia e se converter, aí sim é outra história. Mas nenhuma pessoa que está sendo ali convivendo com isso ou andando dessa forma errada, e a gente está dizendo, não, calma, não é assim, Jesus vai fazer algo na vida dele. Não, não é assim. Primeiro precisa haver a restauração, tá? Que é um assassino, mas nós não acreditamos em mudança. Então, a igreja trata da parte espiritual. A justiça trata da parte material, daquilo que é justiça. Errado, isso é errado. Não tá errado. A igreja cuida da parte social, da parte espiritual, da parte de todas as áreas da vida, da área familiar. A igreja cuida de tudo. A igreja não é só espiritual, tá? A igreja não é só espiritual, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja vai ajudar lá na família daquele homem, daquela mulher que está passando dificuldade. Quando a igreja tem que acolher o órfão, a viúva, então se uma mulher está sendo violentada, se uma criança está sendo violentada, a igreja tem um dever de pegar aquela pessoa, recolher ela, e o dever de acusar, não é acusado, tem o dever de denunciar o criminoso. A igreja tem esse papel. Esse é o papel da igreja, não é um lado espiritual, e a justiça, ela vai começar os trâmites que tem que ser começado, mas a igreja, ela tem que fazer o papel dela de denunciar, tá? Esse que é o ponto da pregação da pastora, e o pastor
e o deputado está fazendo aqui está distorcendo a fala dela e defendendo um ponto que é complicadíssimo, que não dá, eu particularmente não consigo aceitar essa fala dele. A igreja não pode se omitir. Se o pastor da igreja ficar sabendo de um crime no gabinete pastoral, que a irmã apanhou do fulano de tal, que o fulano de tal apanhou do fulano de tal, esse pastor tem sim a responsabilidade de transferir esse caso para a delegacia. Como ele já se tornou conhecido, a Igreja Católica, eles criaram uma lei, né, que lá o padre ele tem o voto do silêncio. Se você confessar qualquer coisa para um padre, ele é proibido de contar. Se ele contar, parece que ele pode até perder o direito da batina dele. Na igreja evangélica não tem isso. Então, se o pastor escutou uma confissão de alguém que está sofrendo violência física, após dar o conselho, e o primeiro conselho deve ser esse: vá à delegacia e cobrar da pessoa se ela foi. Porque se ela não foi, eu penso que o pastor se tornou cúmplice. Então ele também deve ir lá. O que o pastor... Sim, aí sim. No meu pensamento... Aí aqui a fala do pastor tá clara. Tem que ser assim. O pastor tem que tomar essas atitudes. Tá? Agora a fala do pastor tá clara. Até um momento atrás ele estava deixando dúbio o pensamento dele, mas aqui ele está sendo claro. Tem que denunciar, o pastor tem que primeiro levar a pessoa, né, a trazer esse pensamento de denúncia. Logo após, se a pessoa não for, ele tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude, tal. Então, muitas vezes a pessoa que está sendo violentada, ela não tem força para fazer isso, então ele tem que arranjar uma forma, o pastor tem que trazer uma forma para ajudar essa pessoa a fazer a denúncia. E agora, pela lei, você não precisa mais que a própria pessoa denuncie. Você mesmo, se você souber, você pode denunciar o crime, tá? Então não deve fazer. Chegar no púlpito da igreja e falar: olha, estão vendo essa irmã aqui? Ela apanhou do marido dela. Estão vendo essa criança aqui? Foi a... por essa... isso aí não faz sentido. Então, quando nesse podcast eu falei que às vezes nós perdemos para a Igreja Católica, eu falava disso, que a Igreja Católica, ela resolve os problemas dela internamente, o crime é tratado dentro da esfera criminosa, e eles não trazem isso para o púlpito, porque o escândalo, o que ele vai fazer? Vai fazer o que está acontecendo hoje com todas as igrejas evangélicas do país. As pessoas estão desacreditando. Ninguém acredita mais num pastor de terno e gravata pregando, porque ouve tanto falar que pastor é isso e aquilo, que acha que todo pastor é igual. Algumas igrejas grandes no Brasil, mas a grande maioria, pastor Renata, minha voz embarga de falar, são igrejas pequenininhas, 50, 60, 100 pessoas, onde o pastor não tem carro, não tem luxo, onde ele se devota, ele vai cuidar. É verdade, eu entendo o ponto aqui que ele quer dizer, tá? Ele quer dizer que as pessoas vão ficar descredibilizadas, não vão acreditar, mas assim, uma coisa que eu aprendi e que nós cristãos temos que pôr em mente: Deus nunca escondeu as falhas do ser humano durante o seu projeto de salvação, né? Desde o Éden, Deus mostrou para toda a geração, para toda a humanidade, que Adão errou, Eva errou, Jacó errou, todos os pais da fé tiveram seus erros, Moisés errou, então Davi errou, né? E a Bíblia é clara em dizer, né, o pecado de Davi, as consequências. Então, a Bíblia, Deus, ele nunca escondeu os atos pecaminosos da humanidade. Deus nunca quis maquiar ali a trajetória da salvação da humanidade. Então, nós, como igrejas, não é porque a gente vai, com medo de decepcionar pessoas, a gente vai esconder também aquilo que o pecado entra, o pecado ele acontece no meio da igreja, infelizmente, né? Nós somos pessoas caídas, mas todo pecado tem consequência, tá? Então, não é por medo de escandalizar que eu vou esconder um crime, vou esconder um problema, né, de violência infantil, violência contra a mulher. Não é por conta do medo que a gente vai deixar de falar essas questões. Senão, por isso, a gente não falaria, em países que perseguem o evangelho, a gente não falaria do evangelho por conta de medo. Então, não existe essa fala. Essa fala também não favorece o tema que foi falado da pastora, da pregação da pastora. Essa fala é muito complicada do pastor, tá? Do pastor Feliciano, de deputado também, né? Deputado e pastor. Eu acho muito complicado, eu acho que ele não deveria falar isso, eu acho que ele, por mais que ele tenha um pensamento que possa fazer sentido, não ajuda em nada esse pensamento, principalmente no momento de agora que a gente está falando, abrindo as portas para esse tema para a igreja, e ele vem tentar diminuir ou tentar, vamos administrar o que está sendo falado, vamos tentar administrar os escândalos. Não, a igreja tem que
escancarar aquilo que está sendo errado dentro da igreja, né? Aquilo que tem que ser exposto. A palavra de Deus diz que tem que trazer à luz todo o pecado e não fica oculto. Então, eu acho que isso até essa pregação, aquilo que o Senhor trouxe para a pastora, foi realmente trazer à luz que existem pessoas que estão sofrendo violências dentro da igreja e isso tem que ser falado. Né? Isso tem que ser falado para a gente orar, para a gente tomar atitude. Quantas mulheres não estão sendo libertas, quantas mulheres não estão abrindo os olhos por causa desse tema, e aí o pastor vem querer dizer que não é bem assim, tem que ser administrado. Não, eu não concordo com a fala do pastor, eu não vou assistir, né? Já passamos aí, eu me excedi aqui um pouco no tema, né? Mas se você quer que eu reaja, né? A gente parou aqui em 4 minutos, são 10 minutos de vídeo. Eu não vou falar nada daqui para frente, tá? Do que ele disse, o que ele deixou de dizer. Eu vou falar eu estou reagindo até esse momento. Mas se você quer uma parte 2 pra gente reagir, comenta aqui. Me diz o que você acha, você concorda com o deputado, você não concorda? Deixa seus comentários e, por favor, já se inscreve nesse canal, já curte, compartilha. E até a próxima, valeu!